Vírus não tem Natal. É simples. Para ele é um ciclo de mais um dia, como qualquer outro dia. Agora, eu quero correr risco. Então, tente reduzir esse risco fazendo várias dessas medidas. Menos gente, maior distanciamento, máscara durante o tempo todo, a refeição em ambientes amplos, abertos e outras coisas mais. Tudo isso ajuda a diminuir, mas se você acreditar que isso vai zerar o teu risco, é um erro. Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Ao contrário do que disse recentemente durante um discurso o presidente Jair Bolsonaro, não parece que nós estamos no finalzinho da pandemia aqui no Brasil. Os números desmentem a afirmação. Curvas de casos e mortes em ascensão e leitos de hospitais lotados em várias cidades do país. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta que o aumento dos casos e internações por Covid-19 em vários estados brasileiros, que tem sido registrado desde novembro, está encontrando um sistema de saúde menos preparado para atender a demanda por leitos de enfermarias e UTIs em regiões metropolitanas e principalmente em cidades menores do interior. Pois é, e a equipe de pesquisa do Monitora Covid-19 publicou uma nota técnica chamada O Fim do Ciclo de Interiorização, a sincronização da epidemia e as dificuldades de atendimento nos hospitais. Essa nota alerta que a maior movimentação no fim do ano agora, sem cuidados devidamente adequados e sem manutenção do isolamento social, agravará o quadro de redução de recursos de atendimento de saúde. Nesse episódio aqui do podcast, a gente fala sobre essa preocupação com a Covid-19 nesse fim do ano. O meu convidado é o médico infectologista Dr. Jaime Rocha. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. Jaime, quem acreditava, talvez lá no começo do ano, que agora, a essa altura do campeonato, as coisas estariam mais calmas aí em relação à pandemia, está vendo que acontece bem o contrário, O fim de ano trouxe até agora novo aumento de casos, mortes e hospitais lotados em várias partes do país. O que explica esse agravamento recente da doença, hein, Dr. Jaime? O número de casos é um reflexo de vários fatores, mas principalmente a baixa adesão às medidas conhecidas de prevenção. Então, as pessoas estão sempre procurando um culpado. A eleição, ou feriado, ou governador, ou prefeito, ou seja quem for. É uma situação que não há interesse de ninguém o número de casos. Então, o número de casos aumentou muito porque todos nós estamos sendo pouco aderentes às medidas recomendadas. Distanciamento, máscara e higiene de mãos. Ao fazer isso, a transmissibilidade aumenta, aumentando a transmissibilidade, mais pessoas infectadas, pessoas transmitem a doença. E isso cria um ciclo vicioso de aumento de casos que só pode ser interrompido se nós todos aderimos às medidas já bem conhecidas. E qual que é o impacto que as festas de fim de ano podem, então, trazer para esse quadro da pandemia aqui no Brasil, hein, Dr. Jaime? O senhor concorda com essa avaliação aí do estudo da Fiocruz, de que pode haver uma pressão ainda maior nos serviços de saúde, decorrente dessa questão aí das festas, encontros, viagens, enfim? Independente de ser um feriado, ser uma festa clandestina, ser Natal, qualquer evento que traga pessoas juntas nesse momento aumenta a chance de transmissão. Então, é difícil você imaginar um Natal que você não possa visitar a sua família. Mas, infelizmente, a gente tem que considerar essa possibilidade porque vai ser o sacrifício de cada um de nós que vai ajudar a reverter essa situação. Eu concordo, sim, com essa previsão. Com o aumento dos encontros humanos, seja em festas ou festividades, coisa que seja, haverá aumento do número de casos, porque as pessoas, ao se encontrarem principalmente com seus familiares, não estarão usando máscaras, não estarão mantendo distanciamento, estarão compartilhando refeições, estarão num momento que aumenta muito a chance de transmissão. As pessoas eventualmente confundem também que, eu só tenho um sintoma leve, pode ser Covid. Mas eu não tenho nada. Ainda assim, você pode ser um portador assintomático. Mas eu vou fazer um exame, então, antes de encontrar a minha família. Infelizmente, fazer um exame não é garantia, porque você pode fazer o exame hoje e ser negativo e amanhã você já estar com sintomas e com exame positivo. Então, a gente tem que ter isso em mente e, infelizmente, todos têm que considerar a possibilidade realmente de evitar esses encontros agora no final do ano. Pois é, bom, aí pensando um pouco, Dr. Jaime, naquelas pessoas que
por vários motivos, não vão evitar, como a gente está conversando, esse encontro. Dá para ter uma festa de final de ano segura, mesmo com reunião familiar? Eu queria que a gente tentasse traçar aqui alguns tipos de cuidados que talvez não sejam, obviamente, os ideais, mas que poderiam ser tomados para evitar maiores riscos caso efetivamente aconteça essa reunião familiar, hein, doutor? Não tem como ter reunião sem risco. O que pode acontecer é as famílias assumirem algum grau de risco. Eventualmente a família entender que vai estar expondo aquele avô, aquela avó, o pai, a mãe ou as pessoas de maior risco a terem exposição da doença. Querer fazer isso de forma segura não é possível. Você teria que estar tendo todo mundo com equipamentos de saúde e ainda assim não seria ideal. Então, tentar fazer isso de uma forma segura não é factível no momento. Você talvez tenha que restringir muito esse núcleo familiar, se você não quiser realmente abandonar essa ideia de encontro, para um número mais restrito ainda de pessoas, o núcleo somente daquela casa, ou daquela casa e mais uma, e ainda assim sabendo que está colocando pessoas que você ama em risco. Então, infelizmente, querer que um especialista dê uma opinião para que tire risco, e você diga, mas eu segui todas as medidas. Isso eu tenho feito um paralelo com andar de carro. Você diminui o risco andando de carro em baixa velocidade, de cinto de segurança, sem álcool. Mas você não zera o risco. Sempre haverá algum grau de risco. A gente pode não perceber mais isso, mas ainda assim morre 60 mil pessoas, de 40 a 60 mil pessoas por ano em acidentes de carro. A maioria de cinto, a maioria em baixa velocidade e a maioria sem álcool. Então a gente tem que entender que risco existirá. Você está disposto a aumentar esse risco ou a diminuir esse risco? Essa vai ser uma discussão muito intensa dentro do núcleo familiar. Querer uma medida que torne seguro o seu Natal e o seu Ano Novo, infelizmente, nesse momento não é possível. Tem muita gente que está falando, por exemplo, na possibilidade de fazer uma quarentena antes, né, mais restrita, enfim, ficar mais tempo em casa, 14 dias ou 10 dias antes do Natal, e aí fazer, de repente, a refeição num local aberto. Mas o senhor acha que qualquer situação como essa ainda assim não é recomendável, então, doutor? Não, é possível se imaginar vários cenários, você ter quarentena, testar antes, e assim por diante. Só que isso zera o risco? Não, não zera o risco. Você vai estar tranquilo caso seu pai e sua mãe fiquem doentes porque você levou a doença? Pensa em responder essa pergunta também. Né? Você vai estar tranquilo se você pegar a doença porque o teu irmão trouxe? A gente tem várias perguntas que a resposta, do ponto de vista científico e pragmático para o momento, é ninguém encontra ninguém. Do ponto de vista afetivo e religioso, cultural, assim por diante, vamos tentar restringir da melhor forma possível. Achar o equilíbrio disso é muito difícil. É claro que uma recomendação científica, ela é absoluta porque ela quer uma resposta rápida. Nós queremos reduzir o número de casos, só que se você fechar todo mundo hoje, você ainda leva de 2 a 3 semanas para enxergar essa redução. E nós não estamos enxergando redução nenhuma. Isso que as pessoas têm que entender, que a projeção no momento é que o número de casos não vai estar menor no Natal, mesmo se a gente tomar todas as medidas hoje, porque a gente já vem pedindo essas medidas há muito tempo, a gente não está pedindo hoje. Essa é a dificuldade das pessoas quererem entender, elas querem agora uma medida imediata para a gente resolver o Natal. Vírus não tem Natal, é simples, para ele é um ciclo de mais um dia, como qualquer outro dia. Agora, eu quero correr risco, então tente reduzir esse risco fazendo várias dessas medidas. Menos gente, maior distanciamento, máscara durante o tempo todo, a refeição em ambientes amplos, abertos e outras coisas mais. Tudo isso ajuda a diminuir, mas se você acreditar que isso vai zerar o teu risco, é um erro. Bom, o senhor mesmo disse que nada tem respostas fáceis, né, quando a gente está falando da pandemia, falando do vírus, mas eu sei que tem muita gente que está angustiada, é claro, todo mundo está angustiado, né, porque parece que não se vê no horizonte quando então a situação vai melhorar. É só com a vacina mesmo, e a gente sabe de todas as dificuldades que estão envolvendo aí a questão de chegar essa vacina até aqui no Brasil, questões técnicas, políticas, etc., mas é só assim que a gente pode imaginar uma mudança de cenário, doutor? Não.
A verdade é a vacina é uma ferramenta a mais. A vacina não vai eximir as pessoas por muito tempo de continuarem com as medidas preventivas. As medidas preventivas foram e são efetivas. As pessoas querem a vacina para abandonar as medidas preventivas. Aí você está tentando fazer uma troca. É uma soma. Você vai fazer a vacina e deverá manter as medidas até a gente realmente reduzir o número total. A gente tem que ter em mente o seguinte: mesmo que nós tivéssemos a vacina hoje, nós temos que vacinar muita gente. Mesmo que eu vacine muita gente, eu tenho que ter eficácia. E são vários pontos a serem vencidos, fora aqueles que você já mencionou: a marca, a política, o dinheiro, a viabilidade, a logística e tudo mais. Então, é uma medida a mais, uma medida muito bem-vinda, uma medida que com certeza vai mudar totalmente o curso da doença, porém é uma medida que não vai acontecer a curto prazo. Tá? Curto prazo é primeiro semestre do ano que vem. Ah, mas eu ouvi dizer que a vacina vai chegar. Talvez chegue, mas não chegue para todo mundo. Todo mundo no mesmo momento. Então as pessoas às vezes entendem a vacina chegar como chegando para todo mundo no mesmo momento. A gente tem várias perguntas científicas que estão começando a ter respostas sobre a vacina. É uma ferramenta preciosa. Eu sou um grande defensor de vacinas como um todo, mas eu preciso lembrar também que nós temos várias vacinas à disposição que a população não usa. Então, a vacina da gripe é mal usada, a vacina do sarampo foi mal usada e voltou a ter sarampo, vacinas contra pneumonias e outras coisas mais são mal usadas. Quem diz que a adesão vai ser tão alta? Então a gente tem vários pontos que têm que ser entendidos. Quer mudar o jogo já, é o que a gente conhece, né? Parece difícil ficar falando isso, mas a população tem que entender que estão sendo abertos novos leitos. Nós estamos abrindo leito, mas nós estamos enxugando gelo. Porque você abre leito, mas tem mais gente, abre leito, mas tem mais gente, abre leito, mas tem mais gente. Uma hora você, além de não ter mais leito, você não tem mais profissional para atender, você não tem mais equipamento para atender. E não é só Covid. Essa situação que está acontecendo começa a fazer com que a gente comece a ter dificuldade de leito para outras doenças agudas. Infartos, acidentes de carros, violências e outras coisas mais que precisam de atendimento começam a ter dificuldade de internação, porque a gente tem recursos finitos, e esses recursos não são exclusivos para a Covid. Os procedimentos eletivos nós já estamos reduzindo, mas tem todos os outros procedimentos que não são eletivos, cirurgias de emergências, quimioterapias de emergência, infartos, derrames e outras coisas mais. Isso concorre com leitos de Covid e vice-versa, os leitos de Covid concorrem com esse. Então a gente tem que tentar trabalhar isso para poder tolerar por mais tempo e assim reverter a situação. Então, enquanto não chegar a vacina, não tem o que fazer. Talvez esse tenha sido um pensamento que fez com que as pessoas flexibilizassem mais a sua mobilidade e o seu lazer, de uma forma talvez um pouco exagerada. Então, é sempre difícil quando a gente fala assim, porque parece que você está querendo colocar a culpa na sociedade. É claro que a sociedade não tem interesse de ficar doente. É claro que ninguém que vai numa festa ou vai numa casa de uma família tinha interesse de ficar doente. Mas as pessoas têm que entender que esse momento, essa é uma atividade que coloca os outros em risco. É simples, e é tão simples que é difícil acreditar. Se tem essa parcela de culpa da sociedade, o senhor acha que também tem uma parcela de culpa, para a gente colocar assim, na questão do poder público, né? Qual que seria a parcela de culpa, então, na política de condução da pandemia desde março aqui no Brasil, para a gente ter tanta dificuldade para conseguir controlá-la, hein, doutor? O Brasil como um todo, me parece que a linha técnica não está alinhada com a linha política. E daí existem uma disputa, uma guerra de braço ali, para poder dizer quem que está certo. Seria muito difícil para qualquer político assumir e dizer o seguinte: olha, eu vou sacrificar a saúde em nome da economia. Seria um discurso muito claro, direto, dizendo haverá óbitos, haverá falta de leitos, mas eu vou atender o ponto de vista a economia. Ninguém vai assumir isso. Nenhum político habitualmente assume isso, porque as pessoas também são muito imediatistas. No governo dele ou na decisão dele. As decisões das pessoas, imaginando políticos pensando no bem público. O bem público não é uma coisa só, não é um indivíduo. Não é só a saúde, não é só o dinheiro, é a soma de tudo isso. O problema é o discurso. E o discurso desalinhado faz com que não haja um caminhar alinhado da população. A população recebe informações contraditórias. Tome isso, não tome aquilo. Daí o outro diz, não tome. Se isole, não se isole. Faça, não faça.
Quando você tem informações contraditórias, você começa a ter as pessoas tomando condutas diferentes. A gente não marcha de forma uníssona, a gente marcha de forma conjunta. A gente está remando o barco, cada um para um lado, o barco está andando em círculo. Então, mas o poder público poderia ter fechado tudo. Poderia. Vocês aceitariam? Não, as pessoas normalmente iam criticar o poder público, não pode fazer isso. Então as pessoas também, e as pessoas entendem a sociedade da qual eu também faço parte, querem soluções mágicas e simples, não existem. Eu acho que a maior crítica que eu posso fazer é a questão da comunicação de uma forma geral desses órgãos que você citou. Pois é, bom, temos um caminho pela frente aí com certeza. Dr. Jaime Rocha, muito obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 Minutos e até a próxima. Até a próxima, fiquem bem, fiquem em casa. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!